tá bom, não. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Eu vou estar lendo uma palavra hoje que fica lá em 1 João, versículo 16, que nos diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Só até aí. Eu quero citar uma coisa aqui muito profunda. Aqui João estava falando do Filho de Deus. E João é bem claro a dizer também que antes de João existir, está falando dele ali, ele já existia. E que João era a criatura do Criador. E que ele veio apenas em obediência para falar daquele que estava previsto a se apresentar diante do povo, a iniciar uma carreira, a iniciar o seu mandado, a iniciar a sua chamada que o Pai o chamou, designou para essa terra. E eu acho muito lindo, muito verdadeiro. Porque eu estou falando agora aqui de verdade. Se existe uma verdade nesse mundo, é por intermédio de Jesus. Porque antes de Jesus vir, só existiam mentiras. Existiam coisas que não agradavam a Deus. Por que Jesus veio ao mundo? Pela verdade, para implantar a verdade dentro de mim e de você. Porque nós estávamos cobertos de mentiras, cobertos de enganos, que o inimigo tinha semeado sobre a terra. Mas o Senhor fala, a terra precisa de verdade. A terra precisa de vida. Foi por isso que Jesus desceu para nos dar a vida. Por isso que ele fala também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não vai encontrar nada disso em outro lugar, a não ser em Jesus. Não adianta você procurar em qualquer outro lugar. Não existe esse lugar. Esse lugar é em Jesus e acabou. É só isso. E eu acho mais profundo é que ele fala também da lei. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Irmãos, quando Moisés ele começa a implantar a lei por ordem de Deus, o povo não obedecia totalmente. Por quê? Porque ainda não havia verdade no meio do povo. Porque a Bíblia é bem clara a falar que Moisés veio falar da lei, mas Jesus vem ser a verdade. Jesus é a própria verdade. Então, o homem, até em outrora, antes de Jesus descer na terra, antes de Jesus falar assim, Pai, está consumado, ele vivia em mentiras. Ele vivia em trevas, mas depois que Jesus falou, Pai, está consumado, a verdade desceu sobre a terra. A verdade foi implantada dentro do meu ser, dentro do seu ser. Você hoje tem o poder da escolha. E é mais profundo saber que o nosso Senhor, Ele é muito bom para conosco. Ele é muito bom para com nossas vidas. Porque tirou a cegueira dos nossos olhos, tirou a venda que nos impedia de enxergar a verdade, que é Ele. Tirou o engano dos nossos lábios e colocou verdade para falar do amor dEle, para falar da vida. E é mais profundo falar quando eu vejo aqui também que ele fala que é a graça. A graça. A graça. Se temos uma graça hoje, foi por intermédio de Jesus. Seja grato pela graça do Senhor, praticando a verdade, falando dEle, mostrando o caminho que é Ele, é próprio Ele. Tudo que você faz, faça para Ele, por Ele são todas as coisas. É a própria palavra que vem nos citar, vem nos revelar e vem nos dizer. Não adianta você querer pregar outro tipo de evangelho, outro tipo de palavra, porque são enganos e mentiras. Da palavra de Deus ninguém tira a verdade. Aqui é a própria verdade, a própria vida. Não tem como você tirar. Porque o homem não tem o poder de tirar a vida do Filho de Deus. Então você não pode tirar a verdade. Você não pode implantar a mentira e ela ficar encoberta para sempre, não. Porque estamos falando do próprio Deus. Nosso Deus, ele é verdade
pura. Se você olha para o nosso Deus, você não encontra nenhum engano. Você não encontra nenhuma frustração, você não encontra nada que vai fazer com que você fique decepcionado. A única coisa que você precisa começar a praticar é a verdade. Reconhecendo que você é filho de Deus, reconhecendo que você tem limites e que você pode ir além através da verdade que vem do Filho de Deus. A verdade vai te mostrar o caminho, que é o próprio Deus, que é o próprio Filho dele. Você só vai ter a graça de Deus sobre a sua vida quando você começar a andar nesse caminho, quando você começar a fazer a vontade do Deus poderoso, do Deus que eu estou falando agora e do Deus que você vai falar amanhã. É isso que João estava citando, é isso que João estava falando. Ei, presta atenção, eu estou falando de algo que aqui a terra ainda não tem, que é a verdade. Estou falando de alguém que ainda a terra não viu. Eu estou falando de um ser que é transformador, porque ele já veio transformado, ele já é transformado desde o ventre da sua mãe. Ele não está falando de uma pessoa que ainda que estava em pecado, não, ele estava falando de um ser puro, ele estava falando de algo maior do que ele. E ele é claro em citar, ei, esse algo que eu estou falando, ele veio antes de mim, antes que eu existisse, ele já existia, ele já trouxe a existência a esse mundo. É isso que João estava pregando no deserto. É isso que João está pregando para mim e para você. É que você precisa ser plantado na verdade. É que você precisa andar conforme a verdade, a palavra de Deus. Você precisa mudar o seu jeito de andar, mudar o seu jeito de falar, mudar o seu jeito de olhar, mudar o seu jeito de falar do amor de Deus. Você tem falado do amor de Deus, mas você também tem falado mentiras. Você tem falado da palavra, mas você também tem pregado mentiras. Não, você só tem que falar a verdade, falar a palavra de Deus. Mas você fala, mas é difícil. No mundo que vivemos, é difícil andar só na verdade. É difícil se manter só no caminho reto, porque o mundo está contaminado. Mas exatamente, o mundo está contaminado, mas você não está contaminado. Você está cheio da verdade. Você vai contaminar o mundo com a verdade e não o mundo vai te contaminar. É isso que Jesus estava falando. Ei, Jesus é a prova disso. Quando ele veio ao mundo, só existia mentira. A única verdade era ele. Mas ele não deixou o mundo implantar mentira nele. Ele implantou a verdade no mundo. Ei, é o que está em você que vai implantar a verdade. Não é o que você acha que você está pensando que não. Não, não é isso. Entenda de uma vez por toda que você veio para esse mundo não foi para pensar que você vai ter 1000 regalias e que você vai viver feliz, e que você vai ter 1000 maravilhas. Não, você veio para implantar a verdade. Você veio para ser luz da terra, luz do mundo e sal da terra, perdão. Se nem o próprio Filho de Deus, ele sabia, quando ele lavou os pés dos discípulos, o que é que ele quis falar com aquilo? Você acha que ele lavou os pés do discípulo para lavar, por lavar? Não, ele não lavou só porque, eu vou lavar o pé do discípulo. Não, ele quis passar algo maior, fazendo aquele ato tão profundo e tão profético. Ele quis dizer que se ele, sendo filho de Deus, ele era humilde o suficiente para lavar os pés dos seus próprios discípulos, é o que você tem que fazer. Você tem que padecer pelo reino de Deus. Tem muita gente agora sofrendo pelo evangelho e você está remurmurando porque não tem exatamente o que você queria na sua geladeira. Você está reclamando porque não tem as regalias que você queria nos seus pensamentos. Mas se nem o próprio Filho de Deus desceu para ser cheio de regalias, não vai pensando que vai ser diferente com você. Você tem que entender o verdadeiro sentido da palavra. Você tem que viver a palavra de verdade. Você tem que começar a conhecer o seu Deus. Eu tenho falado, como é que você fala de um Deus se você não procura ler, se você não procura conhecer os seus caminhos? Como é que você vai falar de uma verdade se você não procura a praticá-la, a entendê-la, a vê-la mais perto de você, a tê-la dentro de você? É isso que você tem que fazer. Infelizmente, hoje, muitas pessoas pregam do que não sabem. Fala muitas coisas e às vezes não sabe do peso do que estão falando.
Mas é necessário, porque também é bíblico, que a palavra do Senhor vai ser pregada de qualquer forma, você entendendo ou não, o Senhor vai usar quem Ele quiser. Uma coisa é você ser usado e uma coisa é ela permanecer dentro de você, meu amigo. Você pode falar para o mundo todo, mas se você só falar, saiu para fora, e se ela não permanecer dentro de você, nada vai adiantar. Do que adianta você falar da grande verdade, falar, mas você só fala da tua boca e você não tem ela dentro de você, você não vive com ela, você não mora com ela, você não trabalha com ela, você não dorme com ela, você dorme com a mentira do teu lado. Como pode? Como pode quando eu tenho que mostrar a minha sinceridade, mostrar o meu amor por Jesus, eu acabo negando com a mentira? É isso que Jesus está falando. Vocês têm que ser forte e resistente na hora da tentação. É na hora que tua amiga, na hora que teu amigo fala algo e que você tem que fingir que não escutou. E você não tem que responder para você não se igualar a ele. É isso que Jesus está falando. Você tem que padecer por mim. Porque não adianta. Não adianta você pregar e não viver aquilo que você prega. Por isso que é melhor você ficar de boca calada e viver. Deixa o teu viver falar por tua vida. Deixa as tuas obras mostrar quem tu és. Primeiro tu vive e depois tu fala. Porque falar ainda do que não se viveu pode dar errado. Porque você não pode ter força suficiente para fazer aquilo que você falou. Mas você falar depois que você já viveu, você vai falar com descanso, você vai falar com conforto. E você está falando com verdade. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Tudo que eu estou falando para você aqui é do que eu já vivi. É do que eu já sofri. Eu já fui tida como uma nordestina chata, uma pessoa que não é legal. Mas sabe por que a pessoa não é legal? Sabe por que a nordestina é chata? Porque a nordestina não faz o que as amiguinhas querem fazer. É porque a nordestina não vai xingar como elas estão xingando. Você está entendendo? É porque ela não vai falar as mesmas linguajar que elas estão falando. E você se torna um chato. Você se torna a pessoa inadequada para ser amigo de alguém. Ei, mas você não veio para ser amigo de ninguém. Você veio aqui para ser amigo de Deus. Porque a própria palavra fala, se você é amigo do homem, se você é amigo do pecado, você é inimigo de Deus. Quando você aborrece o mundo, você está agradando a Deus. Quando você desagrada a Deus, você está agradando o mundo. Olha as suas escolhas. Olha o que você está fazendo. Tem gente que não tem coragem de dizer não. Tem gente que finge na hora da perseguição, que finge na hora da tentação. E depois tá tudo bem. Ninguém viu. Ei, mas não precisa ninguém ver não. O que importa é que Deus viu. Deus viu a tua infidelidade. Deus viu o teu caráter na hora que tu teria que defendê-lo, teria que estar do lado dele e mostrar a diferença. Deus viu, não importa. Deus não está preocupado com ciclano, com Beltrano, porque fulano não viu, porque fulano não viu. Deus está preocupado com o teu coração, com tuas intenções. São elas que vão te levar para perto de Deus. Mas para isso você precisa estar com a verdade. Eu falo isso, mas falo sentindo a graça de Deus. Falo sentindo o poder de Deus dentro de mim. Porque é isso que eu tenho procurado cada dia. É isso que eu tenho procurado e tenho achado na palavra, tenho achado no evangelho. Eu posso ser a chata para o mundo. Eu posso ser a pessoa que não é muito bacana para o mundo. Mas eu estou sendo legal com Deus. Eu estou sendo uma pessoa que está reconhecendo a graça de Deus sobre mim, que eu tenho que padecer por Ele, porque um dia Ele já padeceu por mim e Ele não é obrigado a fazer de novo, não. Você agora tem que fazer algo por Deus. Você tem que rejeitar os seus caprichos. Você tem que rejeitar a sua vergonha de ser quem você é, de confessar quem você é diante dos homens. Porque muita gente tem vergonha de ser quem é, o que a palavra diz que tem que ser, por vergonha do homem. Porque o homem vai ficar debochando, porque você não vai estar adequada para estar no meio dos populares. É isso? Não. Jesus não veio
Não veio para se adequar no meio dos populares, mas vem fazer com que os populares se adequem a Ele, que os populares se arrependam e venham a Ele, porque quem tem que mudar não é Deus, quem tem que mudar não é o Filho de Deus, quem tem que mudar é eu, quem tem que mudar é o mundo, porque é o mundo que precisa de ajuda, não é Deus que precisa de ajuda. É isso que você tem que entender, que a única pessoa que precisa de ajuda aqui sou eu e você. O único necessitado de amor e de carinho aqui é eu e você. Porque Deus em si, Ele já é amor. Deus em si, Ele já é carinho. Deus em si já é preenchido em todos os aspectos. E você está preenchido, você está cheio de amor, você está cheio de verdade. Porque se você não está, nesse momento você está se acusando, nesse momento você está dizendo, meu Deus, eu sou uma pecadora, eu preciso de algo. Exatamente. Isso que a palavra faz, a palavra traz o arrependimento, a palavra traz o reconhecimento na sua cabeça. Isso que você está sentindo ao ouvir essa palavra é exatamente o que você tem que sentir. A consciência tem que pesar, porque se sua consciência não pesou, é porque a palavra ainda não fez. A palavra ainda não entrou no seu coração. Você fechou quando ela estava próximo a entrar no teu coração. Você fechou a porta para ela mais uma vez. Você negou Jesus mais uma vez, quando você fechou a porta do teu coração e não deixou a palavra entrar e deixou ela fazer o efeito que tem que ser feito, porque você tem medo. O medo vem mais uma vez te afligir, ou a vergonha mais uma vez vem impedir do evangelho ser implantado em você. Mas o Senhor, Ele não desiste da sua vida. O Senhor não desiste de você, porque o meu único objetivo de trazer essa palavra foi direcionada pelo Espírito Santo. Foi trazida pelo Espírito Santo. Porque eu sou direcionada pelo Espírito Santo. E eu creio que você foi direcionado a ouvir essa palavra pelo Espírito Santo. Porque Deus, Ele sempre esteve do nosso lado. Na verdade, nós que saímos do lado de Deus e fomos para o lado errado. Deus, Ele sempre esteve na posição que sempre se encontrou eternamente. Mas você se desviou, mas você se afastou, mas você se colocou para longe de Deus. Não foi Deus que te colocou para longe, foi você que se colocou longe de Deus. Mas se achegue a Deus agora, onde você estiver. Se achegue a Deus. Se achegue. Você não tem que lutar contra Deus, você tem que lutar do lado de Deus, contra o teu adversário, contra o teu inimigo, que quer te destruir, que quer te ver na miséria, que quer te ver queimando no fogo com ele, porque o único caminho para ele é o fogo. Ele não tem mais verdade, ele não tem mais vida, ele não tem mais o que você tem hoje, essa oportunidade, essa chance. A verdade é a vida. Você tem a graça de Deus, isso é graça, isso é gratificante. Poder receber a mão de Deus, o auxílio, o socorro de Deus, isso é graça. Mas saiba reconhecer o que Deus fez por você. Saiba se negar por amor a Ele. Saiba tomar certas atitudes que vão doer por amor a Ele. Saiba se afastar daquilo que quer te prender por amor a Ele. Porque um dia Jesus teve que sair do Pai. Teve que deixar o seu conforto. Jesus teve que deixar o seu reino por amor ao Pai. Por obediência, por amor, porque o amor leva a obediência. A pessoa que não tem amor, ela não é obediente, porque ela não tem algo que penetra dentro dela, ela não tem algo que fala mais alto dentro dela, dele e dela, do ser. Mas Jesus tinha a verdade, Jesus tinha o amor profundo que Ele quer implantar dentro de você e dentro de mim. Mas para isso você precisa deixar a verdade te tirar da escuridão, deixar a luz te mostrar o caminho que é Jesus. Vem até Jesus, depressa. Vem depressa para Jesus, porque Jesus te espera. Quer dizer, Ele está no tempo ainda de espera, porque o tempo vai acabar. O tempo passa, as horas do segundo passam. Não perca a oportunidade de conhecer mais do seu Senhor, de conhecer mais desse ser divino, desse ser que é tão profundo.
que você precisa ter sua própria experiência, que você precisa ter sua própria história com Ele. Você ainda não tem uma história por causa que você ainda não tem o dono da história na sua vida, no seu dia a dia. Traga o dono da história para a sua vida. Faça a sua história ser bonita, faça a sua história ser admirável. Deixa Ele contar de você, deixa Ele falar de você, deixa Ele te apresentar quando você chegar em algum lugar. Você anda sem um representante, você anda perdido, vagando, não tem ninguém para dizer quem tu és, não sabe dizer de quem tu és filho, não sabe dizer de onde tu veio, tu não sabe da tua descendência, tu não sabe da tua história, tu não sabe do teu DNA, tá se tornando uma pessoa perdido, um andarilho, sem rumo, sem direção. Você precisa de direção, você precisa do caminho. Você precisa saber o que você está vivendo. Você precisa ser uma pessoa com a mente esperta, a mente que sabe o que está fazendo, não uma pessoa que está fazendo qualquer coisa e seja lá o que for, seja lá o que Deus quiser. Não existe seja lá o que Deus quiser se você não faz a vontade de Deus. Para de usar essa palavra. Seja lá o que Deus quiser. Como é que você fala seja lá o que Deus quiser se você não sabe nem o que Deus quer para a tua vida? Para de ser hipócrita. Para de ser falso, mentiroso. Venha até Deus, venha conhecer de Deus. Porque Ele vai falar para você. O que eu quero é que você faça isso. O que eu quero é que você ande assim. Não sou eu que estou falando isso para você, não. É Deus que tem que falar isso para você. Porque eu sou uma pessoa que está no caminho e que sei o que Deus quer para a minha vida. Eu sei o que passa na minha mente, na minha consciência. Eu sei as minhas obras, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu vou colher. E só Ele e eu sabemos. Não vai interessar Ciclano a Beltrano. É isso que você também tem que pensar. Você tem que saber o que te interessa, o que te espera, o que te guarda. Pai, você precisa ter uma consciência concentrada naquilo que Deus tem para a tua vida. Você precisa organizar a tua vida. Precisa organizar os teus pensamentos, organizar os teus sentimentos, organizar a tua vida para ser uma pessoa equilibrada, para ser uma pessoa sensata, para ser uma pessoa adequada para estar nesse mundo. Você está andando como nada. Você anda, não chega a lugar nenhum. Você faz e não fez nada. Porque você não tem uma vida organizada espiritualmente. Você não tem uma vida organizada. Se você não tem uma vida organizada espiritualmente, naturalmente sua vida aqui está andando de algo abaixo. É isso que eu quero deixar para você. É que Jesus é a tua solução. Você precisa fazer as escolhas certas. Você precisa dizer não para a mentira e falar sim para a verdade. Fica na paz do Senhor Jesus. Beijos.